Vocês estão entendendo isso? Então, quando eu confesso o meu pecado e trago na luz de Cristo, automaticamente eu sei que o Senhor é quem vai me justificar, me colocar numa posição de destaque. Então essa confissão, ela tem que ser colocada na luz de Cristo, e confessar deve ser feita com humildade e arrependimento. Falei para vocês anteriormente. Tão profunda quanto o pecado deve ser a nossa humilhação, a nossa dor, quando nós confessamos o nosso pecado. Deve ser um quebrantamento tal que nos leve a romper com o pecado. A confissão deve ter o tamanho da nossa transgressão. E às vezes, porque as pessoas andam no escuro, elas não conseguem receber vitória, porque dormem e não conseguem ter paz. Enquanto cala o pecado, envelhece os ossos, como disse Davi, e não há prosperidade no seu caminho. Por quê? Porque na verdade, aonde está o pecado, ali é um foco de trevas, onde tem o domínio de Satanás. A gente vai comentar um pouco mais na frente. A confissão, ela deve ser feita sem demora. Quanto mais adiarmos, mais nos custará confessar, além de levarmos uma vida com hipocrisia, aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Irmão, está tudo bem? Está tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Só Ele sabe. Aí depois, quando o irmão vira as costas e fala assim: mal sabe Ele como eu estou passando. A luz de Deus, ela é boa. Diga, a luz é boa. Por isso está nos clareando aqui. A luz de Deus, ela é tão boa que ela deixa o homem completamente livre. Agora, sabe quem não gosta da luz? Sabe quem não gosta da luz? Quem é? Satanás. Ele é que nem barata. A barata no escuro anda para lá e para cá. Você der a luz, ela corre para debaixo. Ela corre rápido, ela se esconde, porque parece barata o bicho. E é assim mesmo. Vai acontecer situações de que Satanás, ele fica oculto. Somente pelo poder da palavra de Deus, do evangelho do reino, é que a luz de Deus vai sendo mais forte, vai acendendo mais forte na nossa mente, e nós vamos ficando conscientes da nossa confissão que nós temos que fazer para Deus, da nossa decisão. Por isso que a confissão, ela tem que ser sem demora, para que o domínio de Satanás cesse na nossa vida. Amém? Vocês sabem o que significa maldição? Oi? Maldizer, dizer mal, não é isso mesmo? É isso mesmo. Numa simplificação, muito mais. Maldição significa o mal em ação. O mal não cessa enquanto o amaldiçoado deseja que cesse aquela maldição. Enquanto que bênção, o que é? É a bênção, hein? Ou seja, Deus é um Deus abençoador, que continua abençoando o seu povo com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Mas quando nós confessamos a Deus, claro que Deus nos perdoa, mas quando nós abrimos confissão para o nosso irmão, aquele que está sobre a nossa vida, confiamos a Ele aquela situação, aquela vida, e quando trazemos para a luz toda e total clareza daquilo que aconteceu de verdade, sem mentir, porque quem é o pai da mentira? Entende? Como nós não expulsamos demônio, as pessoas caem, porque na verdade o diabo está camuflado na mentira, e quando nós mentimos, nós nos identificamos com ele. Por isso que seja Deus verdadeiro e o Chico mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso. A luz de Deus muito forte, o pecado não fica de forma alguma. Então, quando há confissão,
ali a presença do Senhor. Os mascarados, o Senhor logo desmascara. A confissão deve ser feita abrangendo todos os ofendidos e os que testemunharam a ofensa, a pessoa, o grupo, a congregação contra a qual pecamos. Devemos confessar nossas faltas a Deus e uns aos outros, como nós já falamos. Quando confessamos nossos pecados a Deus, somos perdoados, e quando confessamos nossos pecados aos outros, eu disse os outros, as pessoas que cobrem as nossas vidas, nós somos curados. Amém? Está claro isso para nós? Ficou claro isso para você? Você não pode ser mais enganado, em nome de Jesus. Mesmo quando não pecamos contra alguém especificamente, devemos confessar uns aos outros os nossos pecados para haver cura e libertação, porque devemos andar na luz para obter ajuda em conselho e oração. Podemos confessar os nossos pecados ao nosso discipulador, companheiro ou aquele que reconhecemos como autoridade em nossa vida. E eu falei aqui que é alguém de confiança, onde você vai depositar ali aquela sujeira, onde aquela sujeira vai ser exposta, onde você vai sair livre e guardado em nome de Jesus. Amém? Vocês estão olhando para mim assim, tão espantadinho, né? Mas é uma realidade. Sabe por quê, irmão? Porque o pastoreio é algo muito sério. O pastoreio é algo divino. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Por isso que o pastoreio nesse momento é para as ovelhas. Existe muita gente magoadas, destruídas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão perplexas, porque não tem cura. Ela não confia mais a sua vida a ninguém. Ela frequenta o movimento, mas ela mesma não prospera, porque quando acontece alguma coisa ela foge. Ela não tem alguém que confia, porque houve muita desqualificação. Mas eu quero profetizar aqui um pastoreio na tua vida, em nome de Jesus. Está ali o pastor da igreja, esse homem que Deus tem levantado aqui em Eldorado, Paulo. Em Eldorado, em nome de Jesus, nós profetizamos ovelhas sendo tratadas, sendo curadas, livre os parasitas. Sabe que o parasita, quando vem, ele vem para destruir o sangue, né? Vai chupando tudo do sangue e a pessoa fica anêmica. Eu profetizo que esses parasitas vão ser detectados pelos discipuladores, os radar de Deus, aqueles que vão olhar e vão verificar que existe algo errado, e você vai ser liberto pelo poder do sangue de Jesus, porque está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pelo seu sangue nós somos lavados. Amém? Vamos mais adiante? Vamos firme aqui. Davi tinha escondido o seu pecado de adultério contra aquela mulher Betseba por 1 ano. O profeta Natã vem da parte de Deus e denuncia o seu pecado, mas ele prontamente se arrepende e confessa o seu pecado. Vê que tinha pecado contra o Senhor. Segundo Samuel 12, 1 a 14, você pode ler isso depois. Ele tem uma experiência tremenda e reveladora sobre a confissão de pecados e seu perdão, descrito em Salmo 32 e o Salmo 51. No Salmo 51, 17, ele diz o seguinte: ao quebrantado de coração não desprezarás, ó Deus. Amém? Seja a esposa com o esposo, seja o esposo com a esposa, seja o pai com o filho, seja o filho com o pai, seja irmão com o irmão, seja irmãos da nossa irmandade, da igreja, deste momento tão precioso que a igreja vive hoje de forma linda, vivendo em transparência. Não é aquele chavão de púlpito que uma pessoa só domina. São pessoas coligadas, são pessoas sinceras que cuidam umas das outras, estão sendo cuidados para cuidar, como foi dito aqui.
Então o salmista disse: ao quebrantado de coração o Senhor não despreza. Mas o mesmo salmista diz: enquanto eu calei o meu pecado, eu fiquei velho, artrose, artrite, fiquei com cãibra, não conseguia andar, fiquei doente. Alguns são acometidos de preocupações excessivas, que é a ocupação prévia. Entendeu? Ou pessoas que não conseguem ter uma vida estável com Deus. Ela fica assim, ó, na linha, aí depois volta de novo, aí depois volta de novo, e ele vai nessa corda bamba, sobe e desce, aquele cristão ioiô, né? Deus está te chamando para uma linha reta, uma linear, onde você diz assim: Senhor, agora eu estou correndo a carreira que está proposta, ninguém vai me impedir, estou livre dos embaraços, do peso. Sabe qual é esse peso? O pecado que nos deixa baixo. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. Peso que nos deixa para baixo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue olhar para cima com as mãos chapada de compra? Experimenta colocar bastante peso na mão e verifica se você consegue ficar olhando para cima e olhando peso. Não consegue. A sua tendência, a minha tendência é olhar para baixo. Por isso que o pecado, ele é um peso anormal na vida de um discípulo de Jesus. Das duas, uma: ou ele confessa para Deus e abandona o pecado, ou ele continua no meio do povo de Deus, camuflado, até Deus trazer o juízo para ele. Porque a Bíblia diz que Deus, no Salmo 1, versículo 6, diz que o pecador não permanecerá na congregação dos justos. Quem é justo? Quem é justo aí, irmão? Levanta a tua mão bem alta. Eu sou justo porque fui justificado por Deus. Estou no meio de uma congregação de santos. Amém? Mas você não conhece aquele irmão lá, é um traíra. É um traíra. Eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão a partir de hoje com aquele que tem um dono, um Senhor que está cuidando da vida dele. Amém? Ele não é um traíra, é um peixinho de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Deus está no controle, irmãos. Preste atenção. 2 Coríntios 5, versículo 17, 14: a ninguém mais conheçamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo aquele que nos chamou das trevas, que nos deu ressurreição, que nos deu vida. Porque quando eu olho para você como carnal, eu nunca vou ser teu amigo em Cristo Jesus, eu nunca vou confiar em ti, eu nunca vou ser realmente aquela pessoa que você possa corresponder com amizade comigo. Agora, quando eu vejo você como um amigo, eu ando com você, eu vivo com você, eu me alimento com você, eu vou para o lazer contigo, não importa o que acontecer, nós estamos juntos, porque fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí é onde entra o segredo. Nós temos a nossa posição, e agora eu estou experimentando toda a experiência, com toda a experiência de Deus, a vida de Cristo Jesus. Aleluia. Então, aqui nós vemos o salmista deixando essa palavra para nós: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade e o meu pecado. Amém? Eu tive notícia de um rapaz que ele foi chamado para cuidar de uma instituição que cuidava de viciados e drogados. Esse moço, ele foi livre das drogas e ele fortemente entrou para cuidar de outras pessoas.
Só que ele não tinha ninguém que cuidava da vida dele. Eu fui várias vezes lá em Cubatão para dar auxílio a ele, para falar, para ajudar ele naquele trabalho, da minha colaboração. E depois de muito tempo eu fiquei sabendo que lá dentro daquele estabelecimento estava rolando, a droga. Ele sabia, mas não fez nada. Resultado, esse rapaz, depois de alguns anos, morava com a irmã dentro de casa, ele se trancava no banheiro e se drogava sozinho. A irmã chegava, ele estava deitado no chão do banheiro, porque com porta fechada, todo ensanguentado, sangue pelas veias, nariz sujo. Ele recaiu, teve uma recaída muito forte. E esses tempos atrás, aí, cerca de 2 meses, 3 meses atrás, eu vi esse rapaz em São Vicente. Ele se tornou um andarilho. Um andarilho. Para nós lá é mendigo, não sei como é que é chamado aqui. Para nós lá é mendigo. Eu tentei falar com ele várias vezes, mas não consegui. Às vezes estava de carro, dava a volta, já tinha desaparecido. Irmãos, não é para meter susto em você de forma alguma. Nós não trabalhamos assim, com força, nem com violência, mas com esclarecimento. Se nós ignorarmos a tão grande salvação de Deus na nossa vida, negligenciarmos o que já foi dito para nós, como escaparemos nós? Como? Como que você vai escapar? Não existe outra alternativa a não ser que a gente leve a sério o nosso Deus e você possa cooperar com Ele. Só lembrando, não é Deus que faz essa obra sozinho. Diga: eu ajudo Ele a fazer essa obra. Porque para Ele fazer a obra na minha vida, eu tenho que deixar, eu tenho que querer. Se eu não quiser, eu fecho a porta para Ele, Ele fica do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta do coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é assim? Isso depende de você, depende de mim. Quer ser livre, quer ser curado, quer andar como alguém livre? Procura a cura. Anda na luz de Deus. Deus vai te levar muito longe. E eu quero profetizar aqui, Fernando, eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, viu? Escreva que dia é hoje? 7. Deus vai levantar homens e mulheres aqui com poder, com graça.